Beleza? Professor Frank aqui hoje para falar sobre elipse. O que é uma elipse? É o lugar geométrico dos pontos P do plano, cuja soma de suas distâncias aos pontos F1 e F2 é constante e é igual a 2A. Para compreender melhor, vamos analisar a nossa elipse da figura desenhada. Vamos lá. Primeiro nos focos. Eu tenho foco 1 e foco 2 na reta horizontal. Então, foco 1, foco 2. Depois, distância total. A distância total está se dando na reta horizontal, que é a maior distância. Então, eu tenho do zero até o foco 1, chamei de C. Do zero até o foco 2, também chamei de C. Então, a minha distância total, foco 1, foco 2, 2C, porque eu tenho um pedaço de um lado e um pedaço do outro. Eixo maior está na minha horizontal. É o segmento A1, A2. Então, sai do A1 e vai até o A2, compreendido por 2A. Por que 2A? Eu tenho um segmento do zero até o A e do zero até o A. Centro, o ponto central, que é o ponto zero. Eixo menor, está na minha vertical. É o segmento B1 a B2. Caso 1, eixo maior da elipse sobre o eixo das abscissas. Então, vamos analisar a nossa figura. Eu tenho uma elipse sobre o eixo horizontal X e o vertical Y. No caso, neste formato, ela está com o eixo maior sobre o eixo do X. Então, todas as vezes que o meu eixo maior estiver no eixo X, eu vou usar a seguinte fórmula. Então, aqui, ó. Qual fórmula eu vou usar neste formato? X ao quadrado dividido por A ao quadrado mais Y ao quadrado dividido por B ao quadrado. Isso tudo igual a 1. Então, essa fórmula é a equação reduzida da elipse, com os focos no eixo da abscissa. Então, provavelmente eu vou ter aqui um foco e do outro lado também o outro foco. Então, quando meus focos estão sobre o eixo X, eu vou usar a fórmula x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado. Isso igual a 1. Caso 2. Eixo maior da elipse sobre o eixo das ordenadas. Então, se você vê a nossa figura, eu tenho o eixo maior, que é o de maior comprimento. Então, a nossa figura agora está na posição ao contrário, ela está maior na vertical. Então, quando ela estiver nesse sentido maior na vertical, eu vou ter aqui os meus focos. Então, aqui eu tenho um foco e aqui eu tenho outro foco. Neste caso, eu vou usar a seguinte fórmula. Então, vamos anotar aqui. Qual fórmula que eu vou utilizar? X ao quadrado dividido por b ao quadrado. Vou estar somando com y ao quadrado dividido por a ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Então, fazendo uma comparação entre as duas fórmulas. Quando ela está com o eixo maior na horizontal sobre o x, eu tenho os focos na reta do x. O foco na reta do x, eu uso esta fórmula. Quando, no segundo caso, eu tenho o eixo maior na reta do y, seu comprimento maior é na reta do y, eu tenho um foco aqui e o outro foco aqui. Eu vou usar essa fórmula, x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado dividido por a ao quadrado, isso igual a 1. Então, eu tenho que ter sempre em mente as duas fórmulas para saber que cada caso eu tenho uma fórmula específica.